ceia da Páscoa. Nós vamos ver Êxodo, estou com esse E aqui, Êxodo capítulo 12, vamos ver bastante agora, Êxodo 12, versículos 2 e versículo 6. A festa começa com a morte de um cordeiro como oferta pelo pecado. Tá? Êxodo 12, 6. 12, 2, perdão, depois 12, 6. Era o início da vida deles. Era o marco do ano judaico. Falou: este é o primeiro mês do vosso ano. Vocês foram libertos e aí vai começar a vida de vocês. Então, Êxodo 12, 2 diz: este mês será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. E aí no versículo 6 diz: e guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Nós vamos estudar o que é hora nona, hora terceira, crepúsculo da tarde. Nós vamos ver essa questão de horário, porque essa semana eu estava lendo um site que o irmão me recomendou sobre os batistas do sétimo dia. Eles disseram que Cristo não ressurgiu no domingo, não. Pode falar, irmão. Só desculpa que está queimando aqui. Pode falar. Mas esse fato de Cristo ter ficado em Jerusalém no domingo, né? Ficou 4 dias de observação, não fica claríssimo que Cristo morreu na quinta e não na sexta? Se ele morreu na sexta, ele se enganou, porque ele ficou 2 dias só no seio da terra, ele ficou 3. Eu vou mostrar aqui um gráficozinho sobre a questão do horário, para poder ficar, para ficar claro. O que dá a entender é que não foi na quinta que ele entrou. Ele entrou no domingo. Mas aí ficou só 2 dias no seio da terra, não 3, como ele disse. 3 noites. Não, então é nisso que a gente vai chegar. A gente vai ver certinho esse cálculo aí. Pode ficar tranquilo. É bom que tenha isso para... Pode ficar tranquilo, a gente vai ver certinho. Está dentro do estudo aqui. Tá? Então a gente tem praticamente uns 40 minutos para poder ver isso. Próximo texto, Levítico. Vamos ler ainda Êxodo 13, 4, depois a gente vai para Levítico. Que é a menção do primeiro mês, o mês de Abib. Depois eu tenho uma tabelinha que o mês de Abib, deixa eu ver aqui, não, entre março e abril, eles saíram dentro do calendário. Mas aí diz, hoje, 13, 4, hoje, mês de Abib estás saindo. Agora Levítico 23, 15, rapidinho. Diz assim: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, que é o domingo, ao dia imediato, que é o dia após, ao sábado, desde esse dia, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, que é a festa das primícias, 7 semanas inteiras serão, falando da festa de Pentecostes. Então, o que envolvia isso? Durante o exílio, quando eles estavam no exílio, foi substituído pelo mês de Nisan. Então a gente vai ler lá depois Neemias capítulo 2. Vamos lá, Neemias rapidinho. Esdras, Neemias. Hoje vocês vão gastar um pouquinho a digital aí, olhando a Bíblia. Neemias 2, 1. Não, essa referência não está errada, eu não tenho nada. Vamos continuar. Corresponde a março e abril em nosso calendário. Páscoa foi instituída numa sexta-feira, ou seja, um dia antes dos pães asmos, que nós já lemos Levítico 23, 6, e 2 dias antes das primícias. Então, qual que é a ordem? Nós temos a Páscoa na sexta, tá? No sábado nós temos a festa dos pães asmos. Só que o sábado, a gente fala sexta, a gente está pensando no dia inteiro de 24 horas. Só que
no que se tange sexta, quando fala-se das 6 horas da tarde, já é sábado, já é o sabá deles. Então na sexta-feira depois, só mostrando depois aqui o quadrinho que eu tenho, mas suponhamos que hoje é sexta. Então depois das 6 horas, para o judeu já começa sábado. Então eles, no mesmo dia em que Cristo morreu, ainda assim para eles é como se fosse já um outro dia começando, das 6 da noite até as 6 da manhã. E aí das 6 da manhã até as 6 da tarde é um dia, dentro da contagem deles. A hora. O dia natural judaico é de 12 horas. Nós estamos pegando da cultura deles e trazendo. Isto é, o intervalo entre a aurora e o crepúsculo. Então das 6 da manhã às 6 da tarde é o dia. Era dividida em 3 partes: manhã, meio-dia e tarde. Por exemplo, vamos ler Salmo 55, 17. Vamos ver de que maneira eles classificavam, eles repartiam as horas. Poderia também pegar lá a questão da criação, houve tarde e manhã no primeiro dia, não noite, tarde e manhã, mas daí envolveria mais tempo. Salmo 55, 17. À tarde, então finalzinho, pela manhã e meio-dia. Então o dia deles é classificado isso. O dia. Tá? Quando eu falo dia, não estou falando de 24 horas, o que eles consideram como um dia, como algo a ser contado. Os judeus distinguiam 2 tardes no dia. A primeira ia das 15 horas até as 6 horas, e a segunda se iniciava ao pôr do sol das 6, indo até a escuridão da noite, aproximadamente até as 7 horas. Viu? Mateus 14, nós vamos ler Mateus rapidinho. Ó, você batendo o olho aí e vendo os textos, já vai abrindo, tá? Mateus 14, 15. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: o lugar é deserto e vai adiantando a hora. Despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Então nós temos essa primeira indicação, que eles fazem essa divisão. Bom, ao cair da tarde. Depois o versículo 23. E despedidas as multidões, subiu ao monte a orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. O sacrifício da Páscoa era oferecido no crepúsculo da tarde, no finalzinho da tarde, que é o que nós lemos lá em Levítico 23, 5. A passagem faz referência à primeira tarde, das 3 da tarde até as 6 horas. Está dando para acompanhar? Isso é importante, porque aí a gente fica como o irmão Barros estava trazendo aqui da questão dos horários. Mas a gente não pode colocar os dias deles conforme nós calculamos os nossos dias. Eles calculam de maneira diferente. Tá. A segunda tarde, que se iniciava às 6 horas da tarde, e a manhã, que tinha início às 6 horas, juntos formavam um dia. Então houve tarde e manhã no primeiro dia, que é a citação de Gênesis 1:5. Então como que eles calculam um dia? Tarde, 6, e manhã, 6. E eles dizem, houve um dia. Então aqui tem o gráfico. Isso daqui é o gráfico da criação. Estava em trevas, né? Por isso que Deus disse, haja luz, senão não tinha luz. Então nós temos a noite, e aí nós temos aquilo que é mencionado em Gênesis 1:5. Houve tarde e manhã no primeiro dia. Então nós temos aqui 6 da manhã, meio-dia, 15 horas e depois 6 da tarde. Depois você conta inteiro. 6 da manhã, 6 da noite até 6 da manhã, e 6 da manhã até 6 da noite. Então, noite e dia. Quando se fala 3 dias,
e 3 noites não são 3 dias inteiros e 3 noites inteiras. Dentro do que você está contando, você tem um dia e uma noite dentro daquilo que nós chamamos de dia. Deu para entender isso, né? Dentro, nós estamos aqui, hoje é dia, hoje é domingo, hoje é dia. Mas quando nós falamos dia, nós estamos pensando no todo de 24 horas, mas nós temos manhã, nós temos noite e dia. Para eles contam 3 dias dentro de um dia. 12 horas, melhor dizendo. Deu para entender esse gráfico? Até aqui tranquilo? Não, né? Eu não entendo isso, mas o David Hunt, ele faz um estudo baseado em tudo isso judaico, e não dá. Se ele o cordeiro ficava 4 dias sendo observado, então Jesus ficou 5, não 4. Não. E eu não entendo, ele faz um estudo, ele prova dentro das escrituras a fidelidade, ele leva lá para o livro de Daniel e prova a fidelidade que Deus escolheu a hora exata da morte de Cristo, e ele fala exatamente do estrago que a Igreja Católica fez de mudar até a data da crucificação. Mas a gente não tinha como saber a data assim, né? Não tem como saber mesmo, tal dia foi. A gente tem que saber os dias da semana. Porque João disse que era a véspera do sábado, mas era sábado o grande, não era o sábado semanal normal, era sábado grande. Não, mas era o sábado de Levíticos 23, que é a primeira menção é do sábado, e é contado. O sábado sempre é referência de festa solene, entendeu? Mas o sábado começava quando? Às 6 horas da tarde da sexta-feira. Mas esse começava na quinta. Ele diz aí que esse é de sábado. Então ele está errado, ele está errado. Ele está errado. Ele está totalmente errado. Que não era o sábado normal. Não. A primeira Páscoa foi comemorada numa sexta-feira. Se ele fala que foi na quinta, então se ele falar que é na quinta, nas 6 horas da tarde de uma quinta-feira para nós, aí é sexta-feira já. Aí já é sexta-feira. Até 6 horas da manhã, até as 6 horas da tarde. Entendeu? A primeira Páscoa foi comemorada numa sexta-feira. Jesus Cristo também foi crucificado numa sexta-feira. Então nós só vamos ler Mateus 27, não vamos ler todos esses daí. Mateus 27, versículo 62. Tem umas expressões aqui que a gente tem que pontuar. Por exemplo, 62 diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação. Qual é essa preparação? Que preparação? A Páscoa. Então, o dia depois da Páscoa, na sexta-feira. Mas na sexta-feira que horas? É essa a questão que a gente vai ver agora. No dia seguinte à preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram: Senhor, lembra-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Aqui Cristo já estava enterrado. Então eles estão no sábado. Tá? Às 9 horas da manhã, isto é, a hora terceira, que Marcos vai dizer, Marcos 15, versículo 25, diz o seguinte: e era a hora terceira quando crucificaram. E aí eu tenho um gráfico que vai falar o que é a hora nona, a hora terceira, a hora tal, para a gente poder entender no nosso horário, o horário deles, qual é o relógio deles. Então, nós temos escribas e fariseus preocupados sobre a ressurreição de Cristo no sábado. Sábado eles estão preocupados. Aqui Marcos nos dá a entender que ele foi crucificado 9 horas da manhã, que eu vou depois falar. Da meio-dia até as 3 horas, isto é, a hora sexta e a hora nona, houve trevas sobre a terra. Então, voltando lá para Mateus, versículo 45, 27 e 45. A gente, às vezes, ignorando esse negócio de hora, a gente perde muito. Versículo 45. Desde a hora sexta até a hora nona, e a gente depois eu vou ter outro gráfico aí que vai te dar uma exatidão do que é essas horas. Desde a hora sexta
até a hora nona houve trevas sobre a terra. Cristo ainda estava vivo, porque o versículo 46 diz: por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz. Então, depois disso ele rendeu o Espírito no período entre 3 e 6 horas da tarde. Este período compreendido entre a hora nona até as 3 horas da tarde é a hora nona, e o pôr do sol às 6 horas da tarde, no qual Jesus morreu, é o mesmo período designado para o sacrifício da Páscoa, crepúsculo da tarde, lá em Levítico. Então ele foi morto, ele se entregou na mesma hora que era tirado, que o cordeiro era morto em Levítico. Mesmo horário. Entre as 3 horas da tarde até as 3 horas da tarde era o período para que o cordeiro fosse morto para a preparação para a Páscoa. Nesse exato momento, Cristo rendeu o seu Espírito, cumprindo certinho até os horários levíticos. Então, quando diz que Cristo cumpriu a lei, até na sua morte ele cumpriu. Ele não morreu fora do horário que a lei estipulava para que o cordeiro fosse morto. Até aqui tranquilo? E no mesmo horário que o anjo da morte passou pelo Egito? Não. Porque nisso o cordeiro já tinha sido morto. O sangue já tinha sido passado. O anjo não tem muito, não vou dizer que não tem nada a ver, ele não tem tanta ligação com isso. Entendeu? Nós podemos fazer um tipo de que o anjo seria a lei de Deus visitando, a vontade de Deus, mas o cordeiro já tinha sido morto antes e o líder da casa já havia passado sangue nas vergas da porta. Então o que nós estamos vendo aqui é o horário e o dia em que Cristo ele morreu na mesma hora que os cordeiros deveriam ser sacrificados, deveriam ter o seu sangue tirado. Pode falar, Júnior, depois o irmão Marcos. Então houve trevas, no caso, vamos dizer assim, no nosso horário, meio-dia às 3. Não, houve trevas das 3 às 6. Hora sexta. É. Na hora das 3 às 6. Isso. Deixa eu ver aqui se é Da hora 6. Não, da meio-dia às 3, perdão, eu errei. Meio-dia às 3. Houve trevas. Esse trevas é fechar o tempo. Não, houve trevas. O sol sumiu. Anoiteceu. O negócio foi fora do comum. Então a sexta-feira seria, se fosse no nosso entendimento, seria das 6 horas de quinta-feira até as 6 horas, até as 18 horas da sexta-feira. E Isso. ele morreu às 15 horas da sexta-feira. Sim, é isso. Pode falar, quem queria falar? Tá? Tudo indica então que Jesus morreu após as 3 horas da tarde, que é a hora nona. Agora a gente vai para Lucas, capítulo 23. Depois nós temos as aplicações espirituais, mas é interessante nós vermos os detalhes da suficiência de Cristo em cumprindo a lei. Lucas 23, 44 e 46 diz: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre a terra até a hora nona, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entregue o meu espírito, e dito isto, expirou. Porém naquele tempo as horas não eram indicadas com precisão, com um ponteiro como nós temos. Como é que eles viam? Sol nascendo, sol se pondo. Eles não tinham um Cronos, não tinham um Casio, não tinham um Rolex lá, né? Não tinham um relógio de pulso para eles. Eles dependiam da observação dos astros para determinar o horário. Então a gente tem que ter isso em mente. Naquele tempo as horas não eram indicadas com precisão como ocorre hoje. Assim sendo, é possível que Jesus tenha morrido entre as 3 da tarde e 5 da tarde, nesse período. Tendo sido sepultado aproximadamente após as 5 horas, porque eles estavam com pressa no que? Depois já é a comemoração, já é o sábado. Não vamos ter nada, não vamos tocar em morto, não vamos fazer nada e vamos nos dedicar a isso. Então, aproximadamente após as 5 horas da tarde, pois o sábado iria começar às 6 horas. Ainda aqui em Lucas 23, 54 diz o seguinte: era o dia da preparação e começava o sábado. No dia da preparação, começava o sábado. E a lei judaica proibia os trabalhos aos sábados e a permanência de um corpo morto na cruz.
Isso que é importante. Vamos ler Deuteronômio 21. Aquilo que for pendurado em madeiro. Deuteronômio 21. 22 e 23. Ó. Diz assim, Deuteronômio 21, 22 e 23. Se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tenha sido morto, e o pendurares no madeiro, olha o 23, e o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito, assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Em João 19, 31. Olha lá, João 19, 31. A preocupação deles em cumprir Deuteronômio. João 19, 31 diz: então os judeus, vamos ler o 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Então os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, ou seja, sexta-feira, para o grande dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Ou seja, para adiantar a morte, quebrando a perna, ele morria mais rápido. Mas nós sabemos que o salmo messiânico diz que nenhum dos seus ossos foi quebrado. Então a morte de Jesus foi mais rápida do que se esperava. Marcos 15, voltando aí rapidinho. Marcos 15, 44. Diz assim: mas Pilatos admirou-se de que ele já estava morto. E tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Então, até Pilatos, que já estava acostumado a ver aquele tipo de morte, falou: esse daqui morreu antes da hora. Era para ele ter aguentado um pouco mais, a média era para ele ter aguentado mais. Ele se admirou. Isso ocorreu por quatro motivos. Primeiro, Jesus é o Cordeiro Pascual, e como tal deveria morrer no mesmo período do sacrifício da Páscoa. Isso nós já vimos com a questão do horário. 2. Suas pernas não poderiam ser quebradas para acelerar a morte. Salmo 34, 20. Vamos ler o Salmo messiânico. Salmo 34, 20. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. Terceiro, seu corpo não poderia permanecer no madeiro. Nós já lemos. E quarto, o próprio Jesus rendeu o seu espírito. Ele decidiu render o seu espírito. Aí entra a tabelinha que eu disse. A terceira hora que é mencionada em Mateus, vamos ficar agora em Mateus 20, só para a gente ter uma noção. Mateus 20, versículo 3. Isso daqui a gente está usando uma parábola, tá? Daqueles trabalhadores da vinha, que ele chama 3 trabalhadores. Versículo 3 diz: saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Então a terceira hora equivale das 6 horas da manhã até as 9 horas da manhã. Então ele saiu cedinho e viu que já tinha gente esse horário desocupado na praça. O versículo 5: tendo saído outra vez perto da hora sexta e da hora nona, procedeu da mesma forma. Então a hora sexta equivale das 9 da manhã até a meio-dia, e a hora nona das 3 da tarde, ou da meio-dia até as 3 da tarde. Então contado inteiro: 9, 12, 15 e a 12ª hora, que é ali às 6 horas da tarde. Quais são as horas da noite? Das 8 da noite até as 9 horas é chamada a primeira vigília da noite. Está lá em Êxodo 14, 24. Vamos lá.
Êxodo 14, 24. Na vigília da noite ou vigília da manhã. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Das 9 horas da noite até a meia-noite é a segunda vigília. E aí a gente pode ler Lucas 12, 31. Mateus ainda, está aqui Mateus aberto, vou estar mais rápido. Mateus 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo. É o nome das 10 virgens. Essa é a segunda vigília. Da meia-noite até as 3 da manhã é a terceira vigília, que é quando Pedro nega. Lucas 12, 38. Lucas, capítulo 12, versículo 38. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles se assim o achar. E nós temos a quarta vigília, que é das 3 da manhã às 6 da manhã. Depois começa a hora terceira, hora nona e por aí vai. Então nós temos aqui Mateus capítulo 14, versículo 25. A quarta vigília da manhã. Imagina, entre 3 da manhã e 6 horas da manhã, os discípulos ali no barquinho, no meio daquele mar. E aí diz assim, 14, 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. Então, como que o dia judaico funciona? Das 6 às 6 horas da manhã, 6 horas da noite, cair da tarde ou pôr do sol. Ele é funcionando dessa maneira, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Então, dentro disso, a gente entende que Cristo cumpriu todos os requisitos da Páscoa. Mas o que é de fato isso? Qual é a relevância disso para mim e para você hoje? Só tem relevância se você entende da necessidade de você estar debaixo do sangue de Cristo. Que quando o homem daquela casa passou nas vergas da porta ao sangue, aquele que veio para trazer juízo, viu que alguém já havia sido morto naquele local, ele passou adiante. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, conforme nós lemos em 1 de Pedro, capítulo 1, do versículo 17 em diante, nós fomos resgatados pelo precioso sangue, não como coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Você pode pensar na ironia de Pedro aqui? Quem gostaria de ter prata e ouro aqui? Mas perto do sangue de Cristo, isso é corruptível. Isso não tem valor. Isso não ajuda, isso não agrega, isso não adiciona nada para a salvação. Cristo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi conhecido com efeito antes da fundação do mundo e manifesta nos devidos tempos. Mas sexta-feira, que seria o dia exato da morte dele, ele ofereceu um sacrifício cabal, suficiente, substitutivo, vicário pelo seu povo. No dia imediato, que é a festa dos pães asmos, eu vou só adiantar, era uma festa que era apresentado 3 pães. Um pão do meio, ele era envolto num pano e ele era escondido. Isso aponta para o sepultamento de Cristo. Dentro das festas dos pães asmos, que é a próxima festa que a gente vai estudar semana que vem, a Páscoa aponta para a cruz, os pães asmos apontam para o sepultamento dele, né? O pão do meio sendo escondido, e a festa das primícias aponta para a sua ressurreição. Então hoje nós estamos comemorando, não é a morte dele, nós estamos comemorando a ressurreição dele. De que ele está sentado à destra de Deus, que ele está para sempre intercedendo pelos seus,
de que Ele completou a obra e não está como os sacerdotes do Antigo Testamento que nunca podiam sentar. Eles não tinham descanso. A todo momento o pecado deveria ser tratado, a todo momento havia sangue para ser limpado, restos de animais, e monta e desmonta, mas veio aquele que completou de uma maneira perfeita a obra e nesse momento está sentado à destra de Deus. E a confissão evangélica de Romanos 10 é: se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor e com o teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, a obra da salvação não envolve somente a morte, mas principalmente a ressurreição. Nós não temos medo da morte. Eu entendo que como seres humanos nós temos medo de morrer, que é uma coisa diferente. Passar pelo processo da vida se esvaindo do corpo, até eu tenho. Por isso que nós tememos, tomamos cuidado. Não vamos atravessar a rua de qualquer jeito. Tomamos cuidado com a nossa vida. Mas medo do que vem depois? Será que existe algo? Eu não tenho uma morte. Eu posso estar no leito de morte. Eu posso estar com uma doença terminal. Eu creio que Deus dá graça a todos aqueles que confiam nele nesse momento, mas eu sei que quando a minha vida terminar aqui, eu vou estar na presença do Rei. Eu vou ver as marcas do Cordeiro. Eu tenho plena convicção de que Ele haverá de me receber. Isso é a verdadeira, vamos dizer assim, a festa das primícias. É para que quando o povo de Israel chegasse com aquele princípio da colheita: Senhor, muito obrigado porque o Senhor nos deu o pão, o Senhor nos dá o básico da vida, e nós estamos aqui trazendo já essa primeira colheita, cientes de que o Senhor haverá de nos dar uma abundante colheita. E a Bíblia diz que Cristo, Ele é a primícia dos que dormem. E, portanto, ter fé na pessoa de Cristo é também você crer que Ele está vivo. Como o anjo falou, né? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Isso faz muita diferença na forma como você vai viver a sua vida cristã. Há muitos que têm medo de viver a vida cristã como devem viver, em determinados talvez lugares, não como nós aqui. Quem dera se a coisa apertasse, com medo de morrer, com medo de perder essa vida, como se o céu não fosse infinitamente melhor do que o que nós estamos vendo aqui. E por isso é de suma importância você entender que uma comunhão com Cristo agora, você já está desfrutando do céu. Você andando com Cristo agora, você vai poder dizer como Paulo diz: porque para mim o viver é Cristo, e se eu morrer é lucro. E na sequência ele diz: olha, quem me dera eu já ter ido com Cristo, mas eu vou ficar na carne, ou seja, eu vou continuar aqui porque eu entendo que é proveitoso para a igreja, eu entendo que é proveitoso para os irmãos ali na igreja de Filipe, mas o meu desejo já era partir e estar com Ele, porque eu tenho experimentado diariamente na minha vida. Dia após dia eu tenho andado com Cristo, eu tenho visto as delícias da comunhão com Ele. Salmo 16 diz que na presença do Senhor há delícias e à sua destra alegrias perpetuamente. Mas eu pergunto, quem é a destra de Deus? Ele está sentado à destra. Ele não está falando da mão poderosa de Deus que vai te dar coisas para que você seja alegre. Há na sua destra delícias perpetuamente. E nós vamos hoje, pela graça de Deus, poder celebrar a ceia, porque pelo poder da graça dele, Ele abriu os nossos olhos. Ele nos deu coração para poder desfrutar disso. Ele passou por cima do meu pecado. Ele viu o que eu seria mesmo depois de crente. Resolveu: eu vou te perdoar, e eu vou te perdoar por completo. Eu não vou tirar você simplesmente da ira ou do alvo da minha justiça. Eu não vou olhar para você, João Vitor, e dizer: olha, meu filho vai te cobrir, então eu estou te perdoando aqui, mas ainda os meus olhos, eu sei o que você fez. Não, Ele cobriu. Ele não encobriu, que é diferente, Ele cobriu. E hoje à noite nós vamos meditar em Romanos 4, do 6 ao 9, que diz: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, bem-aventurado o homem a quem Deus perdoa os pecados, bem-aventurado aquele a quem o Senhor jamais, essa palavra jamais é muito forte,
jamais vai contar na sua conta o pecado que você cometeu agora. Você entende isso? O que é viver livre do medo da lei, do medo da morte? Senhor, eu pequei, mas a tua palavra diz que ainda assim o Senhor não vai contar isso na minha conta. E tudo isso porque Cristo foi entregue. No Velho Testamento nós vemos os homens trazendo os seus cordeiros, na esperança de que sejam aceitos diante de Deus, e a cruz é Deus trazendo o seu cordeiro para que nós sejamos aceitos de uma vez por todas. Não há mais necessidade de matar, não há necessidade de sangue derramado, não há mais necessidade de nada disso, porque o que Cristo fez, Ele fez por completo. E isso está sendo estendido a você nessa hora. E a coisa pior, irmãos, é que nós olhamos para o pecado como se fosse uma coisa que não é de muita importância. Os homens não se preocupam em pedir desculpa, os homens não se preocupam em se arrepender, eles olham para si como se isso não faz parte da minha vida. Eu não sou tão mal assim, eu não sou tão cruel assim, eu não sou tão vil assim. Nós somos assassinos. Você é um assassino e uma assassina porque o teu pecado matou o autor da vida. A sua desobediência, a minha desobediência fez com que o Filho de Deus rendesse a sua vida na cruz. Então, um dos piores crimes que você pode pensar, eu nunca cometi, você já cometeu. E Deus te perdoou por isso. E caso você ainda não se arrependeu dos seus pecados, caso você entende ou pensa que ser aceito diante de Deus é participar desse culto, é cantar, é vestir uma roupa padronizada, se você acha que isso vai garantir a sua entrada no céu, eu digo que você está redondamente enganado. E que sem Cristo você é uma pessoa miserável, perdida, e sobre você permanece a ira de Deus. A não ser que você corra para a cruz de Cristo e se abrigue à sombra dos pés da cruz, o sol da justiça te pegará. E a Bíblia diz que Ele vem. E como o irmão Gleison estava comentando ontem, nós voltando, né, ele falou que quando ele conversava com certas pessoas, olha irmão, nem chamava de irmão, né, falava, se você abrir os olhos e ver diante de você um grande trono branco, você está perdido. Eis o dia sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, arrependa-se, beijai o filho antes que ele se irrite, né, o que Salmo 2 diz. Não fique maquinando no seu coração, olha, eu vou reformar a minha vida, eu isso e eu aquilo. Vá para Cristo e seja aceito de uma vez por todas. Tenha os seus pecados cobertos. Diz os judeus, isso daqui é uma história judaica, que no dia da expiação, todos sabem que nós vamos estudar essa festa ainda, em que a ideia ajuda a ilustrar, é imperfeita, mas dá para dar uma ideia do que é a doutrina da expiação, o que é a Páscoa, em que Satanás vem para acusar os filhos de Israel. Então há uma balança lá. Deus pega as coisas boas, como se Deus aceitasse as boas obras, e coloca no lugar. E Satanás vai e olha, o povo fez isso, e põe no outro lugar ali da balança e fica equilibrado. E aí quando Satanás sai para pegar mais coisa, Deus pega, vamos dizer assim, as acusações e põe debaixo de um manto escarlate. E quando Satanás volta, cadê? Cadê as acusações? Ainda que seja de procedência judaica, essa ilustração serve até certo ponto. Porque Deus não pega as nossas obras, Ele cobre as nossas faltas. Ele cobre as nossas faltas. E é isso que nós vamos relembrar hoje com o produto da vide e o pão sem fermento. Que houve o sangue derramado. E houve um corpo que foi moído. Uma das coisas interessantes é que na oferta de manjares, que tinha que oferecer o trigo finíssimo, um trigo perfeito. Aquilo é o tipo da obra, do corpo santo de Cristo. Que Ele ofereceu o seu corpo perfeito, o melhor foi oferecido. E aqui nós estamos celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, quem dera o Senhor viesse agora. E que assim Ele venha, bendito que venha em nome do Senhor. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E nós vamos agora então celebrar pela graça de Deus a ceia do Senhor. Chamar os irmãos que foram escalados para hoje que venham. Por favor, abra sua Bíblia em
1 Coríntios capítulo